Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Vamos estar falando agora as últimas notícias do Gigante da Colina e por favor se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem até o final do vídeo para não perder nada do nosso Vasco da Gama. Enfim, família vascaína, desejar para vocês aí uma noite de sábado abençoado. Só de coisas boas, tá? Pra vocês, pra família de vocês. Rapaziada, enfim, começou aí o Campeonato Brasileiro. Já tem times do Rio jogando hoje. O Fluminense está perdendo pro Fortaleza. E o Flamengo vai jogar com o Internacional 9 horas. Amanhã tem a estreia do nosso Vasco contra o Santos. E o jogo do Botafogo com o Palmeiras. Mas vamos falar do que interessa, que é o Vasco da Gama. Família vascaína, expectativa aí muito grande para essa partida amanhã contra o Santos, né? O estádio de São Januário, que vai estar muito bonito com a nova iluminação, né? O Vasco gastou aí em torno de R$ 500 mil para estar reforçando a iluminação em São Januário e parece até que vai ter um show de luzes também, então vai ser um verdadeiro show amanhã em São Januário com a festa da torcida e com a nova iluminação, que foi uma exigência aí da Conmebol Libertadores, né? Ou melhor, da Conmebol, que é a entidade ali que organiza a Sul-Americana e a Libertadores. Então, como eu estava falando, a expectativa do torcedor do Vasco é muito grande para essa partida. E a notícia boa é que o Santos não vai ter nem o Neymar, nem o Soteldo. Então o Vasco pode se beneficiar desses grandes desfalques do time do Santos e se beneficiar também com a volta de alguns jogadores, né? Como o Tietê, como o Adson, né? Léo Jardim confirmado para amanhã e Maurício Lemos no time principal. Então a expectativa é muito boa. Eu acho que as coisas, de certa forma, aí, pelos jogadores do Santos terem se machucado, tá conspirando a favor do Vasco. E a gente espera que o time, cara, tenha pelo menos ganhado um padrão de jogo para o torcedor do Vasco que for amanhã para o estádio não sair de lá chateado. Imagina, time 3 semanas aí treinando e aquele mesmo futebol medíocre, chutão para frente, não tem transição de jogada no ataque, não tem jogada ensaiada, o time não consegue tocar a bola, não consegue reter a bola para poder estar distribuindo o jogo. Então a gente espera que o Fábio Carille, cara, ele tenha conseguido aí, de certa forma, com todo esse tempo que ele teve, tá apresentando um bom futebol amanhã o time do Vasco, porque o torcedor tá cansado, né, de ver esses últimos jogos do Vasco e é uma coisa que tem desanimado o torcedor, né? Então a expectativa é de que o time apresente uma melhora ali em relação a variações táticas, a formas de jogo, né? Formas de jogo que até então o Vasco não tinha. O Vasco estava um time muito desorganizado e, como eu falei, dando chutão para frente, sem ter triangulações, jogadas ensaiadas. Então a gente espera que a gente veja diante do Santos um futebol agradável. A gente sabe que o time do Vasco ele tem muita limitação ainda, faltam peças pra caramba para poder estar deixando esse elenco de alguma maneira forte, de certa maneira competitivo no nível dos demais, né? No nível do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo. A gente ainda está num degrau abaixo, então falta bastante para a gente poder estar batendo de frente com esses times, né? Para brigar por títulos, até por questões financeiras, né, cara? A gente sabe que o futebol hoje em dia se gasta muito dinheiro para poder ter um time competitivo. E como o Vasco não resolveu a questão da SAF, de investidor, está com uma pancada de dívida aí no CNPJ da SAF, o Vasco está se reestruturando. Mas, cara, todo ano, quando começa o Campeonato Brasileiro, eu tenho comigo que eu sempre tenho a esperança de um ano ser melhor do que o outro. Porque, cara, é triste, né? Um tetracampeão brasileiro, primeiro campeão sul-americano de 48, tricampeão sul-americano, um time do tamanho do Vasco, cara. Ele merece estar ali, cara, sempre no topo, mas por conta dos políticos, das pessoas que passaram ali e destruíram o clube, o Vasco não consegue mais voltar ao topo, mas a gente tem a esperança e espera que um dia, cara, com muito trabalho, com muita honestidade e com um investidor,
né? Porque a tendência é que essa SAF aí seja revendida. Então que o Vasco volte a protagonizar coisas grandes, né? Porque o Vasco, cara, todo mundo conhece a história do Vasco, é um dos maiores times do futebol mundial. Vasco de Romário, Vasco de Edmundo, Vasco de Roberto Dinamite. Então essa nova safra de torcedores do Vasco, as novas gerações têm que conhecer o Vasco como ele sempre foi, que é um time gigantesco e um time que disputa títulos e que ganha. Então a expectativa, como eu falei, é muito boa para a partida, entretanto a gente fica ali desconfiado com um pé atrás. Como eu falei, esses jogadores que vão voltar, como o Adson, o Titi, o Léo Jardim confirmado, e então várias opções aí para o Vasco poder estar montando essa equipe para o jogo de amanhã. Provável time que o Vasco deve entrar em campo, que está sendo muito falado aí, muito divulgado, é Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita e o Piton na esquerda, e uma zaga com uma novidade, Maurício Lemos, né? E o João Vitor. Maurício Lemos, que até então não era titular. E no meio de campo, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. E lá na frente, novidades também. Garré na direita, com o Nuno Moreira na esquerda e o Verratti centralizado. Então, cara, é um time que com essa escalação até me agrada um pouco, mas fato é que a gente tem que ver dentro de campo como que esses jogadores vão se comportar. Eu espero que Garré e Nuno Moreira se comprometam também com uma função tática de marcar lá na frente, né? Fazer aquela chamada marcação-pressão, porque a gente sabe que o sistema defensivo do Vasco ainda ele está sendo reconstruído, né? Então a gente não sente aquela firmeza, e se esses jogadores lá na frente já tiverem essa função tática de marcar pressão, a chance do Vasco tomar sufoco do Santos ainda dentro de casa é menor. Mas mesmo assim, independente dessa minha linha de raciocínio, eu estou confiante para essa partida contra o Santos amanhã em São Januário. Então é essencial que o Vasco ganhe e comece o campeonato com o pé direito. Então é isso, família vascaína, tá? O jogo vai passar na Record, 18h30. Vou ficando por aqui, desejar para vocês aí, cara, uma noite abençoada de muita paz, de muita luz. O GB, eu esqueci de falar, arrebentou na partida ontem, que o Vasco ganhou por 5-0 no Sub-20, Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Ele fez 2 gols, fez assistências, deu assistências e, infelizmente, parece que se lesionou de novo. Então, cara, que fase que tá o GB, né? Parece que o jogador vai ficar de novo no departamento médico. Eu tinha esquecido de falar, mas lembrei agora no finalzinho. Valeu, galera. Grande abraço. Papai do céu abençoe vocês. Tamo junto. Aqui é Vasco. Tô indo embora. Fiquem com Deus. Grande abraço.